sobre a vida dos teus filhos. Mas sim, Pai, as tuas mãos que são puras, santas. Dá sobre ele descanso mental e físico. E ajuda ele, Pai, a levar o levante e andar. Ah, meu Deus, eu creio. Ajuda ele, Espírito Santo. Toma ele pelas tuas mãos potentes. E faça dele hoje o teu querer e a tua vontade. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor com ele. Meus irmãos, do Santo Conforte do Senhor, do Salvador Jesus Cristo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Todos acharam? Atos 9, versículo. Vamos ler o versículo de número 17 e o versículo de número 18. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Amém, os irmãos podem se sentar? Irmãos, eu quero agradecer a Deus mais essa oportunidade de estar aqui nessa noite, mais uma vez ministrar a palavra do Senhor. Eu quero também contar aqui um testemunho grande, né? Porque terça-feira a gente estava vindo para o culto, eu, minha esposa e as nossas filhas, e irmãos, por pouco foi um grande livramento do Senhor. A gente não bateu, quer dizer, um homem bateu na gente, né? A gente estava vindo aqui na rua, aqui na avenida, e aquela rua ali onde a primeira à direita, né, depois da igreja católica, não sabe ali, né, onde que desce os ônibus pro chácara ali, né, a outra de cá, perto da pracinha. A gente estava vindo na nossa mão e um cara veio, irmãos, com tudo. A gente parelhou lado a lado assim, ó, ficamos lado a lado assim e não bateu, irmãos. Acho que foi o anjo do Senhor ali que veio empurrando assim, né? O anjo falou: opa, vai pra lá. Ficou lado a lado assim, irmãos. Eu brequei o carro, irmãos, com tudo, né? E parelhou lado a lado e nem ralou, graças a Deus, irmãos. Foi um grande livramento, porque eu estava com as minhas filhas no carro, com a minha esposa, né? E graças a Deus eu fiquei em paz, né? O rapaz foi embora, eu fui embora, nem conversei nem nada, irmãos. Não houve nenhum tipo de dano, né? Então eu glorifico a Deus por esse grande livramento que o Senhor me deu. Eu não contei aqui terça-feira, porque acabei esquecendo, mas estou dizendo aqui hoje o que o Senhor fez na minha vida e com a minha família. Amém? Irmãos, vamos dar continuidade a essa palavra, onde vai falar sobre, nós estamos num tema sobre cegueira espiritual, e para os irmãos entender bem, a cegueira espiritual é como se fosse um tipo de ignorância espiritual. Amém? Sabemos que existe a cegueira física, a cegueira natural, mas existe também uma cegueira chamada cegueira espiritual. É um tipo de ignorância. É quando eu não tenho ciência, é quando eu não tenho conhecimento, aquilo ainda, irmãos, não me foi aberto, aquilo ainda não foi me revelado, né? Ou em outras questões, irmãos, bem importantes, lá no livro de Efésios, diz assim: tendo os olhos do vosso entendimento iluminados. Ou seja, os olhos do quê? Do vosso entendimento iluminados. Ou seja, lembra quando eu disse aqui semana passada da luz
A palavra é luz. A luz da palavra tem que iluminar o meu entendimento, tirar a cegueira do meu entendimento, tirar toda a escuridão, todas as trevas do meu entendimento. Então eu preciso dessa luz, eu preciso de Jesus, porque Jesus é a luz. Ele disse, irmãos, que é a luz que ilumina este mundo. Eu preciso de Jesus, eu preciso da sua palavra, porque o próprio Jesus também é a palavra, né, irmãos, sobre a minha vida, para que eu possa andar em luz, para que eu não venha mais andar em trevas, amém? Então você precisa de ter os olhos do entendimento abertos. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, vemos que Deus, quando criou o homem e a mulher, a Bíblia diz que Deus criou eles no estado de inocência pura, né? Uma inocência puríssima. Não havia, irmãos, neles maldade alguma. Havia somente inocência, pureza, né? Todos nós sabemos disso. A Bíblia diz que eles andavam nu, tanto o homem como a mulher, e não se envergonhavam um do outro, não tinha vergonha um do outro. Só que a Bíblia também diz que o mesmo homem e a mulher que não se envergonhavam, que não sentiam vergonha um do outro, que não conhecia a maldade, que não conhecia o pecado, quando eles foram induzidos ao pecado, a Bíblia diz que eles comeram daquela árvore, chamada árvore, que tinha um fruto, que é chamado fruto da ciência do bem e do mal. E quando eles comeram, a Bíblia diz que abriu os olhos do entendimento deles. Não era o olho natural, porque os olhos naturais já eram abertos. Eles enxergavam, eles não eram cegos não, irmão. Eles estavam nus, mas aqui dentro deles havia uma pureza tamanha, uma inocência tamanha. Acho lindo aquele louvor que é louvado aqui até pela vida do pastor Wellington, né? Sobre quero voltar à época da inocência, né? Tenho saudades desta época, né? Acho muito lindo aquele louvor, ele fala muito comigo. E aí, quando abriu os olhos do entendimento deles, eles vieram ter ciência, irmãos, da vergonha. A Bíblia diz que eles correram e foram se esconder. Se esconderam, irmãos, com vergonha um do outro. Deus chegou ali no Éden, chamou por ele, por Adão, e Adão falou, você é que eu ouvi tua voz, eu me escondi. E Deus... Você acha que Deus não sabia que o homem já tinha caído, irmão? Lógico que Deus sabia, irmão. Deus é onisciente. Deus sabia. Só que eu aprendi uma coisa. Deus nunca vai deixar, irmãos, de perguntar para nós, mesmo sabendo da nossa resposta. Deus nunca vai deixar a gente de perguntar para nós, mesmo sabendo da nossa resposta. Ele sabe de tudo, mas ele vai perguntar. Porque ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir da nossa boca. Por isso que ele perguntou para Caim. Falou, Caim, onde está teu irmão? A Bíblia diz que Deus já falou para ele. Falou, se o sangue do teu irmão está crama-me dentro da terra. Deus sabia o que tinha acontecido. Mas Deus, irmão, perguntou para Caim. Caim, fala para mim, onde está teu irmão? O que Caim falou? Não sei, não sou eu algum guardador do meu irmão? Não sou segurança do meu irmão? Não sou segurança dele? Não sei para onde ele foi. E ainda foi ignorante ainda, né, com Deus. Ele foi ignorante com Deus, falou que não era a segurança do irmão dele, não é guardador. Deus falou, o que você fez, cara? O sangue do teu irmão está cravando a mim desde a terra. Então Deus sempre vai te dar uma oportunidade de você confessar, de você falar a verdade. Deus sempre vai te dar uma oportunidade. Mesmo sabendo, né, irmãos, que você não vai aceitar, ou não vai querer, mas Deus vai te dar essa oportunidade. Ele quer ouvir de você. E aí, a Bíblia diz que Deus colocou ali um avental no homem e na mulher, e tirou eles ali do Éden, irmãos, para lavar a terra, de que eles foram ali tomados daquele Éden. E Deus colocou uma espada flamejante na árvore da vida, para que o homem não comesse daquela árvore e vivesse para sempre em pecado, né? Não podia comer, porque senão ele ia ficar para sempre em pecado. Então, algo que é, irmãos, importante demais,
é a visão espiritual. A visão espiritual é algo que tem que ser, irmãos, aberto para nós, porque nós somos cristãos e nós servimos um Deus que é real, que é vivo, é um Deus, irmãos, que tem interesse em iluminar os olhos do nosso entendimento. Aqui nós vemos que Paulo, ele estava cego fisicamente, mas espiritualmente falando, ele estava enxergando. Ele enxergava, porque ele teve uma visão, mesmo cego, porque no entendimento dele, aqui ó, no entendimento dele, na mente dele, Deus manifestou uma visão para ele de um homem que entrava sobre aquela casa e colocava as mãos sobre ele para que ele tornasse a ver. Então, meu irmão, Paulo ali, cego da vista humana, mas Deus estava esclarecendo para ele, Deus estava revelando para ele e abrindo os olhos do entendimento dele. Glória a Deus! É isso que Deus vai fazer conosco nesses dias. Eu creio! Aleluia! Nós vamos ter revelações da parte de Deus, porque a Bíblia diz no livro de Daniel que Deus conhece aquele que está em trevas, mas com ele também mora a luz. Glória a Deus! Aleluia! Se o meu entendimento está em trevas, se o teu entendimento está em trevas, se existe escuridão no teu entendimento e você não é capaz de enxergar as coisas de Deus, Deus, irmãos, conhece a tua vida. Se você está aqui dentro, Deus, ele vai te libertar, ele vai te curar, irmão. Aleluia! E você vai sair daqui enxergando as coisas de Deus. Você vai sair daqui tendo ciência da revelação de Deus. Aleluia! Amém? É como aquele versículo que é muito costumado daqui, né? As coisas encobertas são para Deus e as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre. Então, como que eu posso, irmãos, conhecer coisas reveladas? Somente tendo os olhos do meu entendimento aberto. Somente aqui. Amém? Então, somente uma palhinha aqui para a gente ter uma noção, né, do que é ter aqui a clareza do nosso entendimento. Glória a Deus! Eu disse aqui, irmão, semana passada, comecei no primeiro tópico, que uma coisa que causa cegueira espiritual em nós é o orgulho. O orgulho nos deixa cego, espiritualmente falando. Né? A gente vai ficar cego espiritualmente falando. Então a gente tem que tomar cuidado com o orgulho. Porque o tempo atual, nós sabemos que se a gente for dar lugar para o nosso sentimento humano, a gente pode, irmãos, errar nisso. Tomar cuidado com os nossos sentimentos, né? Porque pode brotar dentro de nós, nascer. O próprio salmista, ele fala assim: Senhor, me livra da soberba e ficarei livre de tamanho pecado. Está escrito no livro de Salmos, de tão grande pecado. Ele pede para Deus, fala: Deus, me livra do orgulho, me livra da soberba e ficarei livre de tamanho pecado. Quer dizer, um pecado muito grande. Porque, irmãos, a Bíblia diz que existem pecados que são pecados grandes, né? É lógico que todo pecado, ele vai trazer consequências. Todo pecado existe um certo tipo de consequência. E existe uma punição para o pecado. É evidente que existe da parte de Deus. Só que a Bíblia faz distinção entre pecadinho e pecadão, irmão. A Bíblia faz distinção disso. Por exemplo, na Bíblia Sagrada, quando que eu sei que um pecado é maior e outro pecado é menor? A Bíblia diz que aquele que soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de açoite, com muitos açoites será açoitado. Mas aquele que não soube a vontade do seu Senhor, com poucos açoites será açoitado. Quando eu tenho ciência de alguma coisa, quando já foi esclarecido para mim, e eu mesmo assim faço, irmão, eu vou sofrer uma consequência, uma punição muito grande. Por que a Bíblia diz que o pecado de Judas é o maior de todos os pecados? O próprio Jesus falou isso. Jesus falou para Pilatos: Pilatos,
Nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não te fosse dado. Nenhuma autoridade. Porque toda autoridade, diz Romano 13, é advinda do Senhor. É Deus quem dá autoridade. Toda autoridade é Deus que dá. E Jesus falou assim, mas aquele que me entregou a ti, quem foi que entregou Jesus a Pilatos? Judas. Esse tem maior pecado. E aí Jesus ainda termina dizendo, era melhor que ele nem tivesse nascido. Quando, irmãos, eu estou aqui dentro da igreja e eu tenho conhecimento da verdade, já me foi esclarecido, e eu faço as coisas por rebeldia, grande vai ser, meu irmão, uai. Agora quem está lá fora na ignorância e fez coisa, vai ter punição? Vai ter punição. Vai ter. Só que os açoites vai ser menor. A punição vai ser menor. Amém? Só para os irmãos terem uma clareza aí das coisas. O que vai acontecer para me ter os olhos do meu entendimento aberto? Para cair toda a escama da minha visão espiritual? Eu preciso de alguém que coloque as mãos sobre a minha vida, porque o Espírito Santo ele vai me trazer, irmãos, essa luz. Aqui diz que quando Ananias entra na casa e coloca a mão sobre o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. E quando ele foi cheio do Espírito Santo, em seguida, no versículo de baixo, diz que os olhos dele foram abertos, as escamas caíram do olho dele. E aí eu pensei hoje, escama, irmãos, quando a gente vai tratar o peixe, a gente tira a escama para fazer o quê? Para deixar o peixe limpo. Isso quer dizer, irmãos, que Deus quer limpar os nossos olhos. Aleluia! A escama tem que ser tirada para deixar o peixe limpo, para você comer o peixe. Você não vai comer peixe com escama, né? Então escama tem que cair para ficar limpo, para ficar puro. Então Deus quer, nesses dias que nós estamos como igreja do Senhor, Deus quer tirar as escamas dos nossos olhos. Deus quer que os nossos olhos, irmãos, estejam iluminados, limpos. Olha o que diz aqui no livro de Apocalipse. Apocalipse no capítulo de número 3. Apocalipse 3. Vamos ler o tudinho, que aí já são 9h50. Tenho 10 minutos. 8h50, desculpa. 8h50. Nós vamos ler, e dá para a gente parar aqui hoje e continuar semana que vem, se Deus não voltar, se Jesus não voltar. Sétima carta à igreja de Laodiceia, e o anjo da igreja que estava em Laodiceia, versículo 14. Escreve isto, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem és quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e veste branca para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua mudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Até aqui. Essa igreja, a igreja de Laodiceia, irmãos, uma igreja que nós podemos dizer que era uma igreja bastarda, né? Humanamente falando. Uma igreja rica, que não tinha falta de nada. Não tinha falta de nada. Nós podemos dizer assim, fisicamente, mas espiritualmente era uma igreja pobre. Quantas igrejas nos nossos dias, que são igrejas ricas, mas são pobres de Deus? Existe a pobreza espiritual, irmão.
né? Quando nós, eu e você, como igreja do Senhor, nos preocupando somente com materialismo e deixamos a parte espiritual de lado, nós nos tornamos pobres espiritualmente falando. É verdade, Jesus. Entendeu? Essa igreja aqui é uma igreja, irmãos, que estava sem Jesus. A igreja sem Jesus. Jesus falou que eles não eram nem quente nem frio, era morno. E por conta da mornidão deles, o Senhor falou que ia vomitar eles. Porque se tem uma coisa que dá náusea na gente, é coisa morna. Verdade. É melhor frio ou melhor quente, porque morno ninguém gosta. A maioria das pessoas ninguém gosta de coisa morna. Tem que ser frio ou tem que ser quente. E Deus está dizendo que vai vomitar. Deus falou que vai colocar para fora. É uma coisa que se torna indigesto para Deus. Deus fica, não dá, não entra, não desce. Uma coisa morna não desce em Deus, irmãos. Assim era aquela igreja. Uma igreja morna, uma igreja que se é frio, Deus pode fazer ficar quente. E se está quente é melhor ainda, irmão. É fogo puro. Glória a Deus. Mas morno não dá para Deus. E aí eles falavam assim, eles diziam consigo mesmo, olha a fala deles: estou enriquecido, não tenho falta de nada, não tenho falta de nada. E aí Deus fala assim: não sabe que você é um desgraçado, miserável, cego e nu. Cego. Eles estavam o quê? Cegueira espiritual. Porque naturalmente falando, irmãos, eles não estavam cegos não. Eles estavam enxergando tudo. Estavam enxergando ouro, prata, estavam enxergando tudo. Mas espiritualmente falando, irmãos, eles estavam cegos. E aí o Senhor, qual que é a recomendação do Senhor para eles? Para a questão do olho. Compra de mim colírio, para ungir os teus olhos, para que você veja. E interessante é que essa cidade, se você for puxar o histórico dessa cidade de Laodiceia, lá se faziam os melhores colírios daquela região. Por isso que o Senhor usa, porque Deus assim, Deus usa, irmãos, aquilo que é do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para falar conosco. Aleluia. Deus usa o que é do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Glória a Deus. Aleluia. Deus sempre está usando alguma coisa que nós estamos fazendo para se comunicar com a gente. Uma coisa simples. Deus usou aquela cidade, que era uma cidade que fazia os melhores colírios, que transportava colírio para fora. Deus falou assim: esse colírio que vocês têm aí, que vocês se gabam desse colírio, que vocês, né, ficam felizes por produzir os melhores colírios, não é capaz de dar visão espiritual para vocês. O único que pode dar visão espiritual para vocês é o colírio meu. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. Meu colírio. E qual é o colírio que Deus tem para nós? É a palavra, meu irmão. Verdade. É a palavra. A palavra que vai fazer que a gente... Nossa, eu não sabia que isso aqui não podia fazer. Não pode não. Ah, agora estou tendo conhecimento. Olha o colírio aí no olho, ó. Está abrindo os olhos, irmãos. Glória a Deus. Olha, nossa, isso aqui não podia não. Não sabia. Eita Deus. Agora estou sabendo. Obrigada, Jesus. Está esclarecendo. Está trazendo luz. Está trazendo, irmãos, colírio para o teu olho. Pinga colírio no teu olho. Colírio do céu. Glória a Deus. Compra de Deus. Como que eu compro esse colírio, pastor? Eu só compro esse colírio, meu irmão, com oração. Aleluia. Glória a Deus. Com jejum. Poderoso. Com intercessão, com clamor. Me humilhando. E aí quando vocês menos esperam, irmão, de repente você está lá descendo na oração. E aí quando você sobe, que você olha para cima, tá pingando o colírio assim. Eita, glória a Deus. Aleluia. Vem purinho do céu agora. Deus poderoso. Vem direitinho do céu. Diz, quando você sobe, irmão, puf. Aleluia. Tô entendendo. Nossa, tô entendendo. Rei da Que glória. revelação. Aleluia. Tô tendo conhecimento.
Deus é maravilhoso. É que nem quando Moisés pegou as tábuas da lei, lá no Monte Sinai. Eu disse aqui até, acho que na segunda ou foi na primeira fala minha. Que essa é a terceira já, né? A terceira, né? Deus falou com Moisés: Moisés, desce depressa porque o povo está lá embaixo, lá o povo está pecando, o povo está fazendo coisa errada. Lá. E aí Moisés desceu. Quando Moisés desceu, Moisés desceu com as duas pedras. Uma aqui e outra aqui. Só que quando Moisés desceu e viu o bezerro, ele viu o bezerro lá e todo mundo pulando, dançando, irmão. A Bíblia diz que eles até se despiram na frente do bezerro. Eles ficaram nus na frente do bezerro. Foi, está escrito na Bíblia. Eles ficaram nus na frente do bezerro. Porque dentro do Egito, eles trouxeram costumes do Egito para o deserto. Eles trouxeram costume. Essas coisas de trazer costume, né, irmãos, do passado, costume de outros lugares, para hoje, tem que ser contestado através da palavra. Glória a Deus. Obrigada, Senão a gente acaba trazendo realmente coisas que não deveria. Eles estavam lá e no Egito eles faziam isso. Eles tinham esse tipo de festa, de culto. Aquele touro era o boi ápice do Egito, né? Uma das maiores entidades dentro do Egito. E quando Moisés desce com Moisés, viu aquilo ali, o que Moisés fez? Quebrou as pedras. Por que Moisés quebrou as pedras? Porque se Moisés mostrasse as pedras para eles não tinham desculpa mais do pecado. Aí Moisés preferiu quebrar as pedras e subir de novo, porque aí eles ainda estavam na ignorância. Porque quando, irmãos, eu tenho conhecimento de algo aqui e faço em rebeldia, aí o castigo vem. Deus Todo-Poderoso. O castigo vem grande. Por isso que Moisés não preferiu quebrar. É Deus, aleluia. Então tomamos cuidado, irmãos. Tomamos muito cuidado. A gente tem que ter realmente essa intimidade com Deus, para que a gente não venha, irmãos, se eximir da nossa responsabilidade espiritual. Verdade, Jesus. Jesus está do lado de fora, querendo entrar naquela igreja, e ele falou: se alguém ouvir a voz, tem que ter alguém dentro da igreja que ouça a voz de Deus. Tem que ter alguém aqui, irmão. Não é possível que uma igreja toda esteja corrompida. Não é possível que alguém na igreja não se desperte e fale assim: tem alguma coisa errada aqui. Eu não posso aceitar isso. A Bíblia diz, irmãos, que 1 Coríntios capítulo número 11, depois você pode ler lá. A Bíblia diz que importa que haja disserção no nosso meio para que o sincero se manifeste. Glória a Deus. Em outra parte, na linguagem de hoje, diz assim: até importa que haja heresia para que os sinceros se manifestem. Verdade, Deus. Por quê, irmãos? Porque tem pessoas que elas estão ligadas com Deus. Elas não se deixam corromper pela dissensão, pela heresia. Elas não se deixam, não. Existe os remanescentes no meio do povo de Deus. Obrigada, Deus. Amém? Amém. Então, irmãos, ainda tem muita coisa para a gente dizer aqui, falar, mais ou menos 5 questões a respeito de cegueira espiritual. A primeira é o orgulho. A segunda é o que nos faz ficar cegos espiritualmente. É a cobiça. Meu Deus. A cobiça nos faz ficar cegos espiritualmente. Meu Deus. Tomamos cuidado com a cobiça. A cobiça, ela é um tipo de avareza, né? Quando eu quero ter, irmãos, e aí eu acabo perdendo foco. O meu foco não é só o financeiro de eu. Isso é necessário, é verdade, a gente precisa, mas isso não pode ser prioridade. Verdade, Deus. Não pode ser prioridade. Então, segunda coisa que me faz ficar cego espiritualmente é a cobiça. Só que não vai dar para mim entrar em todo o texto da cobiça, porque eu gostaria de tratar outras questões com os irmãos. Mas, se você for ver o jovem rico,
O jovem rico, irmãos, ele guardava os mandamentos, mas ele era uma pessoa avarenta, gananciosa. Ele não estava disposto a deixar riqueza, entregar para os pobres e seguir a Jesus. Porque para seguir a Jesus sempre vai custar alguma coisa da gente. Sempre vai custar. Verdade. Para seguir Jesus, se você quer seguir Jesus, vai te custar alguma coisa. Você vai ter que deixar alguma coisa. Eu não conheço uma pessoa que segue Jesus que não tenha que ter deixado alguma coisa. Vai ter que deixar. E Jesus falou, irmãos, nesse mesmo texto, está escrito assim, ó, aquele que deixar pai, mãe, filho, campos, né? E tantas outras coisas lá que está escrito, a Bíblia diz que vai receber 100 vezes mais nesta vida, com perseguição, não é verdade? E a vida eterna ainda no porvir. Aleluia! Glória a Deus! Porque Jesus quer saber onde está o nosso coração, irmão. Jesus quer saber onde está o nosso coração. Se o nosso coração está nessas coisas desta vida, ou se o nosso coração está no céu. Por isso que a Bíblia diz, não ajuntai tesouro na terra, onde a traça consome, o ferrugem consome, os ladrões roubam e minam, mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça não consome, onde a ferrugem não consome, onde os ladrões não roubam, onde os ladrões não minam. Ajunta tesouro no céu, irmão. Aleluia! Porque naquele dia, irmãos, ele vai entregar os galardões, vai entregar a recompensa, o prêmio. Tudo que nós fazemos, até um copo com água fria que nós demos para o céu do Senhor, a Bíblia diz que nós não vamos perder o galardão. E ainda, olha o que é melhor ainda. Se eu der um copo de água fria para um profeta, na condição de profeta, eu vou ganhar o galardão do profeta. Glória a Deus. Quer dizer, o galardão que o profeta tem é o mesmo que eu vou ganhar. Porque eu dei um copo de água fria para um profeta. E a Bíblia ainda começa numa coisa que praticamente, irmão, todo mundo tem em casa. Porque se fosse falar de um sapato, talvez uma outra coisa, não teria. Mas água todo mundo tem em casa. Aleluia! Todo mundo tem água em casa. Não tem como, irmão, a gente negar um copo com água fria. Né? Você vai ganhar galardão de profeta. Tem recompensa no céu. Aqui na terra, meu irmão, a gente tem que desponjar. Se Deus permitir a gente ter, que seja para a glória dele e que nós sejamos generosos. Porque a Bíblia diz em Romanos, agora encerra, em Romanos, capítulo de número 12, Romanos 12, depois você lê na sua casa, diz assim, que existe um dom que Deus dá, chamado dom da liberalidade, da generosidade. Deus dá para pessoas abençoar outras. Verdade. Está escrito lá em Romanos capítulo número 12. Deus abençoa, Ele vai te dar para você ser generoso com outras pessoas. Aleluia! Glória a Deus. Se Deus tem te dado, não seja avarento, porque a Bíblia diz que alguns que espalham e se acrescenta mais ainda. A Bíblia diz que a alma generosa engordará. Verdade, Pai. E o que rega será regado. Aleluia! Quando você abençoa, meu irmão, Deus prospera, Deus honra, Deus... Aleluia! Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus, porque eu tenho que concluir.